Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso Livres em Jesus. Hoje eu gostaria de estar falando uma coisa que o Espírito Santo acabou de falar comigo e eu tive que gravar esse vídeo para mim depois não deixar de esquecer o que o Espírito Santo está falando comigo. Mas sem mais demora, aperta o cinto e roda a vinheta. Galera, eu quero falar algo para vocês que o Espírito Santo tem falado comigo, é algo que é fantástico e se a gente parar para pensar é o que Cristo quer da gente. Eu dando vídeo, agora estava editando um vídeo ontem sobre falar sobre como a gente deve agir como a fruta da árvore de Cristo. Então, se você não assistiu, deixa aqui nos cards para você assistir, tá muito legal. Deus vai falar muito com você. Mas hoje eu quero falar uma coisa assim, que o Espírito Santo tem falado comigo, porque muitas das vezes as pessoas não estão querendo ir à igreja. Porque as pessoas muitas vezes não querem ir à igreja. E eu quero citar alguns versículos aqui que enfatizam a necessidade das pessoas que precisam ir até a igreja. Porque a igreja é considerada, Jesus considerava a igreja um hospital. Tanto que um dia ele foi questionado pelos fariseus, quando os fariseus chegaram e falaram, porque você senta com os pecadores, com os ladrões, com as prostitutas, e ele disse, não são eles que precisam de tratamento, que precisam de cura, então eles não, vocês já estão sarados. Então Jesus tratava a igreja, tratava a verdade, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, como uma igreja, como algo para nos trazer paz. Mas o que aconteceu hoje, no século 21, que fez com que as pessoas não procuram mais a igreja? E é surreal a gente parar para... Se você parar para analisar, é como uma pessoa que precisa de um tratamento, ela, em vez de procurar, ela sabe aonde está o tratamento, porque todos sabem. A igreja, por mais que hoje ela pode estar bem diferente do que realmente Cristo ensinou que ela deveria ser, ela ainda é um lugar ainda de refúgio, de tratamento, onde que, se você se permitir, Deus chega até você. É tudo uma questão de permissão. Deus, ele não vai te obrigar, ele é um cavaleiro. Jesus é um cavaleiro, o Espírito Santo é um cavaleiro. Mas se você se permitir, você vai conhecer uma verdade de Cristo que é o ápice da mensagem dele, todo o evangelho, toda a essência da Bíblia. A mensagem do evangelho, a mensagem da Bíblia inteira é amor, arrependimento, confissão, se entregar, deixar que Deus te conheça, deixar ser conhecido de Deus, e assim também ao vice-versa. Então, o que eu quero falar hoje para vocês é uma coisa assim que nós, cristãos, do século 21, muitos cristãos pregam isso ainda, que na minha percepção é uma coisa que não é a verdade do Evangelho. E a primeira base que eu quero dar nisso é enfatizar Isaías 58, todo ele. Isaías 58, Deus fala aqui sobre o jejum. Só que ele cita uma coisa ali que para mim é o ápice do que eu quero transmitir hoje, que o Espírito Santo estava falando comigo, sobre o jejum. Eu vou resumir para vocês, mas Isaías 58 diz que o jejum perfeito que agrada ao coração de Deus não é aquele que nós jejuamos para nós mesmos, para nossa edificação, e continuamos agindo, maltratando as pessoas, agindo de uma forma que está totalmente distinta do Evangelho. Porque se você for parar para pensar, o jejum que Jesus praticava, o jejum dos 40 dias e o jejum que ele praticava cotidianamente na sua vida, não era um jejum destrutivo, coisa que infelizmente no século 21 é o que acontece. O próprio Isaías 58 enfatiza, Isaías 58 enfatiza sendo usado pela própria boca de Deus, falando que o jejum que vocês praticam são jejuns feitos por homens, e que jejum que destrói, que continua arrumando briga, que continua machucando as outras pessoas. E depois lá pra frente Deus começa a falar que o jejum que agrada dele, que agrada ele, não é o jejum que se doar ao próximo, se entregar ao próximo, se dar ao próximo, ajudar ao próximo, está totalmente disposto a esquecer de você mesmo para se concentrar na outra pessoa. Então tem alguma coisa errada com o evangelho do século 21. Não digo todos, mas hoje em dia o evangelho está muito distorcido da verdade de Deus. O evangelho
evangelho é: eu jejuo para minha edificação e não importa as outras pessoas, mas eu jejuo para mim me aproximar mais de Deus. Sendo que o jejum que Deus, Isaías 58 diz, é o jejum que deveria ser de a gente jejuar para o próximo, para se entregar ao próximo, não a Deus. Porque sim, a Deus sim, a gente já estamos em Deus, já estamos em Cristo. Então o jejum que Deus quer, o sacrifício que Ele deseja para nós, que é o sacrifício simples, é simplesmente uma mortificação da carne, é para o próximo. E se você acha que, você está errado, lê Isaías 58. Lê Isaías 58, que você vai ver que o jejum que realmente agrada a Deus é um jejum totalmente distinto, e é o jejum que Jesus praticava. Tanto que ele falava que Jesus, quando todos os milagres, todas as maravilhas de Jesus, nunca foi voltada a Cristo, nunca foi voltada a Ele mesmo. Tanto que Ele mesmo disse com a boca dele: de mim eu não posso testemunhar de coisa nenhuma, mas sim os outros testemunharão de mim a partir do que eu faço. Então, se você parar para pensar, o jejum de Jesus nunca foi edificação a si próprio, mas sim aos outros. E é o que acontece hoje. E eu quero falar também sobre o que muitas das vezes nós cristãos, não enfatizamos. A palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu vou usar alguns versículos. Vai ser um pouquinho mais demorado, mas vai ser fantástico. O Espírito Santo está falando comigo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós cristãos, século XXI, a gente meio que determinou uma regra. Não, música circular não pode, filme circular não pode, isso tudo é pecado. Irmãos, se você parar para pensar, aonde está na Bíblia, sendo que Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo bem, aí eu vou te dar alguns exemplos. Por favor, vocês que gostam de funk, funkeiros que estão me assistindo, por favor, não me levem a mal. Eu falo por pura ignorância minha. Não estou dizendo que eu sou o dono da razão ou que eu tenha toda a verdade. Estou dizendo por pura ignorância minha. Ignorância da parte que eu não conheço. Então quer dizer o quê? Para mim, o funk, ele não traz nenhum conteúdo edificador. Ao contrário, para mim, com a minha ignorância, o funk para mim é algo destrutivo, é algo que incentiva toda a linha de coisa errada. E por favor, se tiver alguém que gosta de funk, é funkeiro, que está assistindo esse vídeo, deixa nos comentários uma música que realmente edifica, uma música que eu acredito que tenha, mas na minha ignorância, na minha falta de busca de conhecer, eu não vi nada que possa me edificar. Então, para mim, já estou deixando bem claro, para mim, eu não vejo no funk algo que possa me edificar. Se eu tiver errado, por favor, deixe nos comentários, mas para mim não tem. E tem outros detalhes. Então, filmes. Eu vou dar o exemplo do filme de terror. O que vai edificar para mim? O que vai edificar para mim um filme de terror? Um filme que fala sobre possessões demoníacas, sobre demônios, sobre destruição, sobre morte, sobre tudo isso. O que vai edificar para mim? Nada. Não vai me edificar. Ao contrário, vai fazer com que eu fique com medo. Talvez vai fazer com que eu fique temeroso e que eu comece a temer a Satanás, temer mais o mal. Sendo que a Bíblia diz que todos que estão debaixo das asas de Deus estão seguros. Então, o leão está em volta? Sim, a palavra também diz que ele está em volta. Só que quem está na proteção de Deus tem tudo. Quem está com Deus tem o time vencedor. Então, o filme de terror nada me edificaria. Agora, eu vou dar outro exemplo também sobre coisa, filme secular. Filme secular. Tem filmes que até os próprios cristãos dizem: tem filme aí que não é de Deus, que a gente não deve assistir. Irmãos, já assistiu Em Busca da Felicidade? Já assistiu esse filme? É lindo. Não tem nada de Deus naquele filme, assim, em aspas. Não tem nada, assim, enfatizando Deus ali. Só que é a busca de um homem para buscar o seu sucesso, até baseado em fatos reais, buscar o seu sucesso e ser um ótimo pai. Ele perdeu tudo, mas mesmo assim não deixou a peteca cair, cuidou do seu filho, venceu na vida. E se você parar para pensar, não é isso que Deus quer da gente? Que a gente venha se doar à nossa família, ao próximo, que nem ele fazia para o filho, e buscar sempre alcançar. A palavra diz que todos que estão em Cristo são mais que campeões. Então, tá aí o primeiro exemplo. Segundo exemplo, pela primeira vez, da Adam Sandler. Para
quem nunca assistiu. Esse filme também não enfatiza nada de Deus, não tem nada enfatizando de Deus. Só que é a busca de um homem para conquistar todo dia a mesma mulher que sofreu um acidente, ela perde memória todo dia. Se você parar para pensar, não é isso que Deus quer da gente, que a gente se doe ao próximo, que a gente esteja disposto a sacrificar nós mesmos para o próximo. Para o quê? Para a felicidade do próximo. Não é esse? Que é um outro exemplo de um filme fantástico. Antes de te conhecer, não sei se é bem esse o título que eu quero falar, mas eu acho que é esse o filme. Fala sobre um rapaz que ele era um esportista, era bem de vida, e ele morreu, e ele sofreu um acidente, e depois disso, que ele sofreu esse acidente, ele ficou tetraplégico, então ele não mexia nada, e ele conheceu uma menina que era simples de tudo, ela foi trabalhar na casa dele para cuidar dele, depois ela começou a trazer o amor para a vida dele. Lógico, no final ele perde a vida, ele decide se entregar à vida, se entregar à morte e tal, mas a mensagem do filme é muito linda, mostra que não existe barreiras para se dedicar ao próximo, para amar ao próximo. Então são filmes seculares, filmes que não tem nada de enfatizando Deus, mas a mensagem está totalmente baseada no que Deus quer. E agora vamos falar um pouco sobre pecado. Rapidinho, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas assiste até o final, você vai gostar muito dessa mensagem. Vamos falar um pouquinho sobre pecado. A gente fala que, eu quero falar sobre alguns tópicos que no século XXI é enfatizado sobre o cristão. Beber, vou dar alguns tópicos. Homossexualismo, a palavra diz tal, lá sobre homossexualismo, sobre bebedeira, sobre ira, sobre vários pecados, assim que, acho que se eu não me engano está em Eclesiastes, está em Êxodo, eu acho que está em Êxodo, que fala sobre os afeminados não herdarão o reino do céu, tal. Eu quero usar o exemplo de Davi para falar sobre esses pontos aqui, depois eu quero chegar até onde o Espírito Santo tem falado comigo. Davi, ele era o rei de Israel, era um rei amado por todos, por quase todos, só que as atitudes do rei Davi eram totalmente controversas do que Deus queria. Davi, ele era um homicida, ele era mentiroso, ele era sádico, ele era desrespeitador. Eu vou usar alguns tópicos do rei Davi para você entender o que eu estou querendo dizer. Davi mandou matar o seu soldado porque queria a mulher dele. Teve relação com a mulher dele, engravidou a mulher dele, ainda mandou matar ele. Aí a gente vê que é uma atitude que está totalmente distinta do que o Evangelho de Cristo prega. Segundo ponto, Deus falava com ele, ele era desobediente. Terceiro ponto, era egoísta, porque ele queria as coisas só para ele, esquecendo do próximo. Quarto ponto, ele humilhou a esposa dele. Um dia que a esposa dele questionou porque ele estava bailando seminu, e ele disse que o pai da esposa dele era Mical, acho que ele estava falando com Mical. Que a esposa dele tinha um pai sádico, o pai dele não fez nada e ele sim fez tudo. Então você vê, alter ego, homicida, adúltero, então são tudo que vai distinta da vontade de Cristo. Só que por que a palavra diz que ele era segundo o coração de Deus? Porque ele se rasgava na presença de Deus. Tanto que em Salmos, para mim é um dos salmos mais lindos, que ele diz assim: Deus, contempla meu coração e vê se em mim há alguma maldade. Sabe o que ele estava querendo dizer para Deus ali? Deus, eu me entrego todo dia ao Senhor. Eu sou ruim, sou perverso, sou mau, só que eu te amo e eu não quero ser ruim. Isso são práticas que eu cometo, mas eu não quero ser assim. Eu te amo e eu quero sempre estar no centro do teu querer. Então isso sempre comoveu o coração de Deus. Quando ele se rasgava, quando ele se entregava, ele estava disposto a deixar com que Deus sondasse seus pensamentos, suas atitudes. Aí eu vou falar para você sobre, rapidinho, sobre o homossexualismo. Irmão, nós pregamos, isso eu já fiz muito tempo antes de conhecer o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Quantas vezes eu não questionava o rapaz no meu serviço, falando que se ele não mudasse as suas atitudes, ele era homossexual, se não mudasse suas atitudes, antes de conhecer o meu melhor amigo, que é gay e é o meu melhor amigo nessa terra, que é o Rafael, antes disso eu criticava, falei, não, porque eu fui ensinado errado. Eu conheci um Deus que não era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não era o Jesus Cristo nem o Espírito Santo, era um Deus que o homem pintou
para as outras pessoas. Então eu falar, não, se você não se converter, você vai para o inferno, que não sei o que. Irmãos, aí eu te faço uma pergunta. Como que eu posso determinar na vida do irmão se ele vai ou não para o inferno pelas suas práticas, sendo que eu não conheço seu coração? E a palavra diz que Deus sonda o seu coração. Como que eu posso determinar que pessoas A, B, C vão para o inferno? É por isso que Mateus 7,7 diz que primeiro a gente deve tirar o quê? Dos nossos olhos, o cisco dos nossos olhos, a trave, o galho dos nossos olhos, para depois querer tirar o cisco. Porque a gente não conhece, a gente não sonda o coração. E a palavra diz que o coração do homem é uma terra que ninguém habita, só Deus conhece. Então, como que eu posso chegar num homossexual e falar para ele que ele vai para o inferno? Sendo que eu não conheço o coração dele. E se você parar para pensar, as atitudes de Davi eram totalmente 100% pior. E por que Deus chamava ele de segundo coração? Porque Davi permitia que Deus sondava o íntimo e o profundo dele. E como que eu vou saber que o rapaz que é homossexual não permite que Deus sonde o íntimo e o profundo dele, sendo que eu não conheço? Aí tá uma coisa pra gente parar pra pensar. Segundo tópico, bebedeira. Bebedeira, eu vou só simplificar. Bebedeira, drogas, eu não tô dizendo que isso é bom. De forma nenhuma, até o Ministério da Saúde, todo mundo diz que beber, fumar e usar droga é errado. E nós cristãos enfatizamos, não, se você continuar fazendo isso, você vai pro quinto inferno, irmão. Aí eu quero te dar um exemplo que é uma coisa pra gente parar pra pensar. Nós cristãos somos totalmente contra a bebedeira, fumar e usar droga, correto? Totalmente, eu apoio totalmente, não eu reprovo a prática dessas coisas, porque não faz bem. Só que nós cristãos esquecemos que lá, se eu não me engano, está em Apocalipse, diz que a glutonaria, quem pratica glutonaria não vai para o céu, afeminado, mentirosos, feiticeiros, tal. Só que nisso tem a glutonaria. Só que para quem não sabe o que é glutonaria, é gula, é comer demais. E, infelizmente, no que o cristão, no século XXI, é taxado? Comilão. Não beberrão, mas sim comilão. E nós mesmos temos essa prática de falar, tipo assim, crente não bebe. Essa frase eu acredito que todo cristão já ouviu. Crente não bebe, mas come. Então quer dizer, toda vez que... E a gente também já cansou de ouvir aquela frase assim que... vai ter reunião dos irmãos. Ixi, o povo come, hein? Eita, povo para comer. Então a gente já ouviu essa prática. Se você parar para pensar, glutonaria é pecado. E eu vou dar um outro exemplo que vocês, talvez, todo cristão fala. A gente não bebe, mas toma Coca-Cola. Se você parar para pensar, a Coca-Cola é tão prejudicial, já foi comprovada, a Coca-Cola é tão prejudicial à saúde quanto a bebida, quanto o cigarro, quanto as outras coisas. Então quer dizer o quê? Nós somos sádicos, nós somos, querendo ou não, críticos com o pecado alheio, só que aos nossos, não, tá tudo bem, isso daí não é pecado. Se você parar para pensar, glutonaria e beber coisas que vai prejudicar o seu corpo, sua saúde, seu bem-estar, também é pecado. A palavra diz que o Espírito Santo é o templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se devemos cuidar deles, não devemos realmente cuidar deles em todas as áreas. Então, é uma outra coisa que eu gostaria de dar isso como exemplo. Nós somos fáceis de criticar, mas somos difíceis de lidar. Então, eu quero dar agora o exemplo sobre hoje, como que nós tratamos, porque as pessoas que estão machucadas, feridas, não vêm mais à igreja por causa dessas atitudes que estão totalmente distintas. Aí, os menos conhecedores da palavra, que eles vão falar, não, mas que Deus ele é ira, que a palavra diz. Então, a palavra realmente diz que Deus ele consumirá o pecador, o pecado. Só que Deus ele abomina certas atitudes. Só que ao mesmo tempo desses versículos que muitos enfatizam, esses versículos até que eu citei aqui, muitos enfatizam que são pecados que vão levar à condenação, à morte eterna, concordo. Só que a própria palavra em Isaías diz que a gente tem que ler o texto e o contexto. A gente não pode só basear no que nós estamos lendo, a gente tem que ler o antes, o meio e o depois, para a gente basear no que realmente a palavra está querendo dizer, para que não fique uma coisa assim interpretativa, pessoal, entendeu? Para que não seja auto-interpretativo, para a gente entender realmente o que a palavra diz. A palavra diz que Deus ele consumirá o pecador, aquelas pessoas que praticam mal e tal, só que
se a gente parar para ver em toda a Bíblia, o que Deus mais enfatiza? O pecado ou o arrependimento? É isso que eu gostaria de deixar, coisa que muitas das vezes a gente não vê o povo de Deus falando sobre arrependimento. E a Bíblia está repleta de momentos que Deus fala, ó, se arrependa, venha a mim, que se você chegar a mim, eu vou chegar até você. Mesmo que ainda não se arrependa, mas chegue até Deus para que Ele permita que o Espírito Santo venha trabalhar em você para que exija arrependimento total. Não é uma coisa que a gente deveria parar para pensar? Texto e contexto, coisa que a gente não para pensar. O século XXI ficou de pessoas, infelizmente, pessoas preguiçosas no Evangelho. Pessoas que só querem ler um trecho e basear, fazer uma autoanálise daquilo e jogar ao vento. Esquecendo que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus misericordioso. É um Deus, sim, justo e santo, mas misericordioso. Além de todas essas outras virtudes dele, ele é misericordioso. Porque ele permitiu que o filho dele se entregasse por pessoas que não mereciam, eu e você. Então, se isso não é misericórdia ao extremo, desculpa. E outra, eu já li a Bíblia algumas vezes. Inúmeras vezes você vai ver Deus falando sobre arrependimento, sobre perdão, sobre a misericórdia dele com o povo. Só que não, nós cristãos hoje conseguimos enfatizar o Deus de ira. E se você parar para pensar, um Deus que hoje, que é pintado, eu acredito que hoje está começando a ficar mais diminuído, que as pessoas estão começando a conhecer mais o amor de Deus, mas ainda é uma coisa ainda mais devagar, está mais lenta esse processo. Se você parar para pensar, o Deus que nós muitas das vezes pregamos para as pessoas lá fora, é um Deus sádico, é um Deus nazista, é um Deus que está totalmente disposto a te castigar quando você fazer coisa errada, mas está totalmente indisposto a te perdoar se você precisar. Infelizmente esse é o evangelho que nós pregamos para as pessoas aí fora. Esse vídeo vai ficar longo, eu sei, mas vai ficar muito fantástico, assiste até o final. Infelizmente hoje nós deveríamos pregar a igreja que é SUS. A igreja SUS. O que é a igreja SUS? Deveríamos pregar essa igreja. A igreja que está de portas abertas para todos de graça receber a graça de Deus, a misericórdia, o amor. Só que infelizmente hoje pintamos uma igreja de hospital particular, que para você ter acesso ao melhor tratamento desse hospital, você precisa pagar um alto preço para ter o acesso a isso. E não foi isso que Jesus já pagou esse alto preço. A gente não tem que pagar mais nada a não ser se doar ao próximo para poder receber o tratamento da igreja verdadeira de Cristo. Mas infelizmente pintamos uma igreja que, se você tem vários carnês, a igreja hoje em dia te dá um carnê de salvação. Você tem que pagar regularmente esse carnê para você chegar ao céu. E se você parar para pensar, tá errado. Tá errado. Porque o evangelho é pura graça. E é de graça, a palavra de graça vos dá. De graça foi dada a vocês. A salvação foi entregue a vocês em meio. O maior sacrifício, o maior boleto, só para finalizar, o maior boleto já foi pago na cruz. Em uma parcela só. Por Cristo. E Ele entrega esse boleto todo dia na mão daqueles que desejam conhecê-los e desejam salvação a partir dele. Mas por que tratamos a igreja hoje como um hospital particular? Não o SUS do céu. O SUS do céu está aí. O exemplo mais simples é isso, o SUS do céu. Todo mundo que chega tem tratamento, consegue. Pode demorar, mas consegue. É árduo, mas consegue. E é de graça. O SUS é considerado como o céu hoje. Se eu pudesse fazer uma parábola hoje, eu faria a parábola do SUS, que é o céu de graça para o povo, dado por amor a um Deus zeloso, um Deus que está disposto a te perdoar, não te castigar. Se precisar te corrigir, Ele vai te corrigir porque Ele te ama. Porque assim como um pai que ama o filho, corrige o filho para o bem maior do filho, assim Deus também é com nós. Mas isso não torna Ele um sádico, um lunático, um nazista. Torna Ele um pai. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva,
Compartilhe para que mais gente possa conhecer as verdades de Cristo. O vídeo foi um pouquinho mais longo, mas assiste que vai valer muito a pena. Obrigado por tudo e até mais.